mais uma sessão do STARS. É uma iniciativa do Network Rio, está no guarda-chuva aí do Network Rio. Bom, para quem está chegando hoje, a gente tem várias pessoas novas e vários convidados. O STAR é um espaço onde normalmente a gente discute cases reais, vividos por executivos, com foco em decisão, desafio, aprendizado. Com o objetivo, né, do executivo treinar o pitch dele para uma possível entrevista, para a gente aprender com ele, para a gente perguntar e para a gente fortalecer nosso networking. Eu acho que vale repetir que aqui a gente quer que seja um ambiente confiável, sem julgamentos, né? Sempre só críticas construtivas, oportunidades de melhoria e, e um ambiente onde realmente a gente pode ser vulnerável, tá? Então, só relembrando como é que funciona, como é que é o formato. Hoje é um Stars Special, né? É diferente, especial. É diferente. Então, não vai ter o formato que normalmente tem. Então, hoje a gente vai dar aí 40 minutos, 50 minutos para o Rodrigo apresentar. Ele vai trazer um case. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser ir colocando no chat durante a apresentação do Rodrigo, pode colocar. Eu acho que funciona melhor fazer a pergunta falada no final e interagir com ele. Eu faço a facilitação. Eu também queria convidar vocês para fazer parte do grupo lá no LinkedIn. A gente tem um grupo Network Rio. Essa semana eu também ousei, dei um outro passo e postei na página do Network Rio. Não sei muito bem qual é a diferença, depois o Rodrigo pode me ajudar com isso. Porque, na verdade, no início eu fui burra, né? Fui ignorante e criei um grupo. Aí depois eu vi que, na verdade, eu deveria ter criado uma página. E eu criei a página. Agora eu não sei onde eu posto. Enfim, vivendo e aprendendo, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então vamos lá. Vou falar um pouco aqui do Rodrigo, que é o nosso convidado de hoje. No último encontro presencial, muita gente pediu que ele ajudasse a gente com inteligência artificial, que para muita gente é um assunto novo, é um assunto difícil, e ele gentilmente preparou essa sessão aqui com a gente. Então, o Rodrigo construiu uma carreira de mais de 35 anos liderando tecnologia, transformação digital e inovação em ambientes complexos, chegando à posição de diretor de TI com reporte direto para o CEO. Ao longo da sua trajetória, ele liderou diversas migrações para cloud, programas de automação, implantação de RPA, governança de dados, desenvolvimento de solução de inteligência artificial generativa utilizados globalmente. Então, ele é o cara, gente. Mais do que falar sobre tecnologia, o Rodrigo ajuda empresas a transformar tecnologia em vantagem competitiva e, principalmente, resultado do negócio. Hoje ele vai compartilhar a visão dele sobre um tema que está no centro das decisões estratégicas das organizações. AI for Business, o que todo executivo precisa saber. Rodrigo, muito obrigada e é com você. Segue. Obrigado. Eu fico até com medo desse preâmbulo todo. Não sei se eu sou isso tudo, não. Mas muito obrigado pelas sim, palavras. é mais. Vamos deixar a síndrome de impostor de lado. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo tempo, principalmente 7h30 da noite, nessa hora eu já estou quase dormindo, mas hoje a gente está aqui porque é um momento especial. Bom, agradeço o convite da Arien, do grupo, para compartilhar um pouquinho sobre inteligência artificial generativa, basicamente, que é um assunto que eu tenho investido boa parte do tempo, nesse meu tempo, né? Esse tempo de criativo que eu estou aqui, nesse meu ócio criativo. Bom, todo mundo está usando bastante IA para o bem ou para o mal, enfim, mas está todo mundo usando. Nos próximos 40, 50 minutos, eu vou mostrar um pouquinho a IA generativa na prática, com foco um pouco mais aqui do grupo em recolocação. Então, o caso que eu vou trazer, o exemplo que eu vou trazer é de avaliação de currículo e como se posicionar, tá, em uma determinada vaga. Não é um curso hoje, não é uma sessão sobre tecnologia, tá? Não é só um treinamento,
mas é muito mais como você usar a ferramenta para amanhã cedo você já se posicionar e já melhorar a maneira como você utiliza as plataformas de inteligência artificial. A gente vai falar especificamente do Claude hoje, mas vocês vão ver que o conceito é transversal, ele serve para qualquer ferramenta, tá? Vamos fazer alguns acordos importantes aqui. Tudo que eu disser hoje, tá? Em uma hora, amanhã pode não ser mais verdade, tá? Porque as ferramentas mudam todo dia, tá? O Claude, por exemplo, às vezes tem 4, 5, 10 atualizações no mesmo dia. Então, tem uma outra coisa também de qual é a melhor ferramenta de IA. Não existe melhor ferramenta. Cada semana o OpenAI está na frente, outra o Anthropic, outra o Perplexity. Enfim, o ideal é que você tenha uma ou duas ferramentas e você fique com elas. Uma você paga e outra você usa de graça. Enfim, você escolhe duas ferramentas e evolui na ferramenta, porque à medida que você usa a ferramenta, ela vai aprendendo com você. Ela vai mimetizando, como você fala, ela vai aprendendo contigo. Então, esse contexto longo é muito importante que vocês fiquem numa determinada plataforma. E aí vocês podem escolher as que funcionam melhor. Por exemplo, o Claude não é bom para fazer fotos, ele não faz imagens, né? Então, aí você obrigatoriamente tem que escolher o Gemini ou o OpenAI. Mas para fazer pesquisas, você já tem o Perplexity. Então, bom, então, a gente, em algum momento também, se quiserem a gente falar um pouco mais depois, tem um longo caminho aí para a escolha de ferramentas. Mas voltando aos acordos, estamos num evento ao vivo e, como vocês já devem estar acostumados, tudo pode dar errado, não é só o microfone ou o vídeo que não funciona, tudo pode cair agora aqui, internet, né? Caiu uma árvore aqui, não sei, tudo pode acontecer. Essa sessão é um recorte de um treinamento de 8 horas. Então, eu espero que vocês gostem. A gente condensou isso em uma hora. Espero conseguir trazer todo esse conteúdo aqui em pouquíssimo tempo. De novo, não se prendam à ferramenta, mas ao conceito, porque todas funcionam de maneira bem parecida. E, dito isso, vou falar um pouquinho de conceito, porque eu acho que é muito importante. O que eu tenho visto por aí. Desculpa. O que tenho visto por aí e o que é bastante comum é as pessoas começarem a usar as ferramentas de uma maneira empírica, tá? Mas sem fundamento, sem segurança, sem cuidado, tá? Então, vocês se lembram muito bem da explosão da IA, isso aconteceu de muito pouco tempo para cá, de 2023 para cá. Praticamente todo mundo fala de IA, as pessoas até esqueceram do Google, porque quando elas vão fazer perguntas, perguntam para o chat GPT. Então, me parece que ele está virando o novo Google. Mas as pessoas fazem de uma maneira, sem conhecimento, como se fosse o Google. Isso não é a melhor maneira de utilizar uma ferramenta de IA, principalmente para nós que somos executivos e precisamos de ferramenta para melhorar o nosso trabalho. Bom, então, com certeza aqui tem gente que sabe bastante de inteligência artificial, mais do que eu diria, né? Professores. Mas o objetivo aqui é dar um apanhado ou nivelar o pessoal que está chegando e que está querendo pelo menos entender como a Ariane falou muito bem no início, qual é a situação, o que é IA, como é que eu uso isso da melhor maneira. Então o objetivo hoje é nivelar o pessoal aqui mais ou menos nos conceitos. Então eu vou começar falando o que é IA generativa, tá? É um sistema que basicamente gera conteúdo novo baseado em padrões. Ele aprende com uma enormidade de volume de dados, de texto, todas as bases disponíveis na internet, a IA consegue catalogar, processar, unificar. A IA não pensa. Diferente do filme Matrix que nós assistimos lá, que o Matrix começa com a revolução da IA, né? E depois acaba todo mundo e ela se alimenta da energia dos humanos, né? Que é muito melhor que painel fotovoltaico. E eu acho que é verdade isso. Mas ela não pensa, na verdade. Ela prediz, tá? Ela prediz qual é a palavra que vem depois, baseado em probabilidade. Ou seja, ela não é determinística, ela é probabilística. Imagina que você faz uma pergunta na sexta-feira à noite. Dependendo do lugar, no Rio de Janeiro, você fala: o que me sugira um lanche para hoje à noite. Provavelmente ela vai sugerir hambúrguer ou churrasco. Você está no Rio de Janeiro. Mas se você fizer a mesma pergunta na segunda-feira à noite, a 10 graus no Rio de Janeiro, provavelmente ela vai sugerir sopa e não churrasco e não outra comida. Por quê? A probabilidade de as pessoas comerem sopa, tomarem sopa num dia mais frio é maior. Então a probabilidade é maior. Então
não existe inteligência de fato. Existe uma probabilidade baseada em um volume absurdo de dados, tá? Então, isso tem algumas características. Outro ponto importante é que a IA não é uma ferramenta de busca. Ela não consulta a internet por padrão. Algumas ferramentas você ativa essa opção, outras ferramentas não. E outras ferramentas nativamente procuram na internet, que é o caso do Perplexity. Então, são conceitos diferentes. O Google serve para você fazer buscas amplas e a IA para você fazer perguntas com mais contexto e respostas mais elaboradas. Bom, a IA, ela não sabe o que ela não sabe. Essa frase é meio confusa, né? Mas, na verdade, é o seguinte, ela não admite que ela é ignorante. Ela inventa com convicção. Isso é o grande perigo, tá? E o último ponto aqui que é importante a gente focar é o seguinte, quanto melhor a pergunta que você fizer para a IA, melhor a resposta. Então, o prompt, ou seja, a pergunta é o melhor argumento que você pode ter quando você estiver usando uma inteligência artificial. E a gente vai ver um pouquinho melhor isso aí. Bom, continuando aqui. Por que a gente fala tanto de IA? Estão vendo, né? O slide mudou. Sim. Por que a gente fala tanto de IA? Especificamente no caso do RH, e aí os colegas que estão aqui podem. Esses dados foram conferidos, tá, gente? Os colegas do RH depois podem falar se isso mudou. Mas 70% das empresas brasileiras já usam IA para alguma fase do processo de recrutamento, seja recrutamento, seleção, análise de dados. 53% dos empregadores mundiais já usam também em alguma fase na contratação e integração de colaboradores, que é o famoso onboarding. E 30%, esse é um recorte de uma consultoria de Portugal, afirma que já utilizam para otimizar a descrição de função, estruturar a entrevista e agilizar a comunicação de processo. O que no Brasil isso não funciona, a gente sabe muito bem disso, né? Mas vocês vejam que os números são muito relevantes. Então, não é à toa que IA hoje está em qualquer roda de conversa. Nos próximos minutos, a gente vai dividir a sessão em 4 partes. A gente vai entender o que ela é, a gente vai dominar alguns conceitos, a gente vai assistir ao vivo e depois a gente discute os próximos passos, tá? Como eu falei já, ela é probabilística, ela não é determinística, então ela vai prever a próxima palavra e não vai determinar. Isso é muito importante. Isso, como eu falei, isso é uma característica e não um defeito. Ela alucina com convicção, tá? Todo mundo fala, e alucina, o que é alucinar? Ela inventa, principalmente datas e nomes, tá? Isso é muito perigoso. Então, você tem que validar tudo antes de você enviar para alguém ou você usar isso como um material. E o prompt, como eu falei, a pergunta é o mantra. Uma pergunta certa, ela tem uma resposta, uma pergunta vaga, ela te dá uma resposta vaga. Tá? A qualidade da entrada, ela define a saída. A gente chama de garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Tá? Esse é o conceito. Então, é muito importante que você faça uma boa pergunta. Um pouquinho sobre segurança. Esse é um ponto que eu tenho visto também, eu não vou mencionar, mas numa outra categoria de profissionais, a gente tem visto bastante do uso indiscriminado dos dados de pessoas no ChatGPT. Tá? Sabemos hoje que no Brasil tem uma regulação, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde você não deve usar dados de pessoas, especialmente pessoas físicas, sem prévia autorização e sem a devida legitimidade. O que é isso? Para que eu estou coletando dados de nome, endereço, telefone, se eu não vou usar, se eu não vou dar uma tratativa? Tá? Coletar dados por coletar não deveria ser mais feito. Tá? Não, eu vou coletar dados só para eu ter na minha base. Não, você não deveria ter. Tá? Então, essa é a regra geral. A lei da proteção ela diz basicamente isso. O dado tem que ter o uso legítimo. Se não tem o uso legítimo, você não precisa pedir dados. Semana passada eu estava fazendo um contrato onde a empresa me pediu dados inimagináveis. E aí, num dado momento, eu perguntei, mas para que você quer fazer isso? E eu usei a LGPD. Aí a pessoa cancelou o termo de uso de dados. Você ter ideia do negócio. Porque pedem todos os dados, porque sempre foi assim. Né? Pede aquele papel cheio de coisas. Bom, mas voltando aqui para eu não me perder também. Então vamos para a regra de uso.
a regra é o seguinte: se você não tem coragem de enviar informações para um e-mail desconhecido, então use essa mesma regra para IA. Não use dados confidenciais, dados importantes, sensíveis, estratégicos numa ferramenta de IA generativa. Tá bom? A gente vai ver isso mais já já. Jamais insira teu CPF, dados bancários ou dados de terceiro. Isso é uma regra padrão de segurança, né? A gente nunca deve compartilhar. Na dúvida, a gente diz assim, para quando a gente paga a IA, ela não usa o dado para treinamento do modelo. Mas, por outro lado, a gente pode dizer o seguinte: na dúvida, não arrisque os seus dados. Nada impede que você use o seu contrato, com as premissas e tudo mais. Mas toda vez que você for usar dados, se você for usar um currículo, por exemplo, a gente vai fazer um teste aqui porque não tem problema nenhum para mim. Porque currículo é uma coisa que todo mundo troca para lá e para cá, ninguém tem mais preocupação com isso. Mas, em geral, é a próxima dica, que é anonimize a informação. Por exemplo, eu vou colocar meu currículo lá. Imagina que eu quisesse anonimizar. Eu ia colocar lá placeholder no lugar do Rodrigo. Eu trocaria o nome da rua, eu trocaria o número do telefone, ou seja, eu trocaria as informações mais relevantes. Eventualmente, o nome da empresa, colocaria empresa A, B e C, tá? Para que esse dado não fosse usado em modelos. Tudo bem que a gente está falando de um número de dados muito pequeno perto desse universo que o dado treinado pela IA. Mas isso é uma regra que a gente tem que ter consciência e usar, porque quanto mais dados a gente alimenta o modelo, mais dados vão ser usados no futuro. Tá bom? E aí, como eu falei, a LGPD vale para a gente também, não apenas para empresas. Continuando aqui. Como a gente vai dominar a IA, né? Como a gente vai dominar no sentido de usar para o nosso trabalho? A gente tem que parar de usar a IA como um buscador, que é o que a gente faz com bastante frequência, né? Porque é mais fácil, mais cômodo. A gente já está ali, em vez de perguntar no Google, porque o Google dá aquele monte de página que não serve para nada, a gente já vai no chat GPT, tá? Mas não é a melhor maneira. Quando a gente faz isso, a gente está usando só 10% da ferramenta de IA generativa. Ela tem um potencial enorme. Então, a gente vai falar aqui de 3 conceitos que são muito importantes, são transversais, que servem para todas as plataformas, basicamente. Que é a personalização, que é ali onde você diz quem eu sou, né? Eu sou o Rodrigo, o que eu fiz na vida, eu digo como é que eu gosto que ela fale, se eu gosto que use gíria, se eu não gosto de gírias, se eu uso muito jargão ou se eu prefiro que não use jargões da minha profissão. Então eu digo ali mais ou menos como é que eu sou, como é que eu quero que ela haja como se fosse eu, ou seja, que ela me mimetize. Depois, algumas plataformas já têm a categoria de projetos. Porque toda vez que você entra numa plataforma de IA, você começa praticamente uma conversa do zero. Se cada vez que você abre uma conversa, você fala, analise meu currículo, tal, toda vez você vai ter que entrar numa conversa e repetir aquele mesmo preâmbulo, né? Você é um recrutador, você avalia currículos, segue aqui, tal. Você repete tudo de novo, você perde muito tempo. E aí foi criado o projeto. No projeto, você define uma vez só qual é a maneira como ele vai agir. Olha, para esse projeto, você é um recrutador, você é um headhunter, você é especialista em identificar potenciais candidatos, isso, aquilo. E aí a gente vai ver um pouquinho disso na prática, tá? É um espaço onde você tem as consultas de maneira, os dados, as conversas de maneira persistente. Você não precisa recomeçar a conversa. Mas isso, gente, é um pouco diferente do aprender com você. Uma coisa é você usar a IA todo dia e ela vai se acostumando, né, Ari? A gente falou isso essa semana passada, de você estar perguntando e daqui a pouco ela falou o nome do filho. Eu falei, opa, peraí. Porque ela pegou uma Essa conversa. semana. Pode Essa falar, semana eu complementa me aí. peguei dando satisfação. Já não basta toda a satisfação que a gente tem que dar para o universo, eu me peguei tendo que dar satisfação para o GPT. Eu coloquei o nome de um remédio para saber o que que era, né? Que eu não conhecia. E aí o chat GPT respondeu: não, esse remédio é assim, assim, assado. Se você estiver pensando em dar esse remédio para uma tia Montemurno, que é o meu filho, tem isso. Aí eu, puta merda, vou ter que dar satisfação pro chat GPT antes que ele pense que eu tô dando um psicotrópico pro meu filho. Não, chat GPT, querido, não é para uma tia Montemurno, era só uma curiosidade. É Sim. isso. Sim, obrigado pelo compartilhamento. E então, como ela explicou muito bem,
no contexto geral, toda vez que você começa uma conversa, o chat GPT, ou o Claude, ou as demais, vão lembrar de você e vão, de alguma maneira, trazer essa informação para a conversa, tá? Mas isso é diferente de um projeto, onde você tem toda uma estrutura para você repetir aquela informação, tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. E, mais especificamente, o Claude e o Gemini do Google, eles têm uma característica adicional que não tem no ChatGPT, que são as especialidades, que são chamadas de skills no Claude e gems no Gemini. O que é isso? É um pouquinho diferente de projeto. Você cria uma persona. Você diz lá, olha, eu sou um advogado tributarista, eu conheço, já fiz bastante M&A, eu já fiz. Você diz quem ele é, e depois, durante uma conversa, você aciona o skill, que você pode acionar através de comando, ou você pode, a partir de palavras, né? Toda vez que você digitar M&A ou você digitar contrato corporativo, ele automaticamente vai entender que aquilo ali é um assunto de um tributarista, ou de um advogado de direito empresarial, e ele vai acionar o skill e vai agir como aquele profissional. E isso é bastante interessante. A gente vai ver também como faz isso especificamente no Claude hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo? Beleza. Tentando dar uma acelerada. Sim, tudo certo. Tentando dar uma acelerada para o pessoal não dormir aqui por causa da hora também. Bom, então o negócio é o seguinte: chega de slide por aqui. Eu passei o conceito muito rápido, que era o combinado, para que a gente não ficasse, mas, como eu falei, esse é um curso de 8 horas, né? Então a gente para bastante no conceito, a gente demonstra, e aqui a gente não vai fazer isso porque é um massacre com vocês. A gente vai direto realmente para a prática. Então, qual é a minha proposta? A gente vai analisar uma vaga, tá? Uma vaga real. A gente vai medir essa vaga com a aderência do meu currículo, por exemplo, e depois a gente vai gerar um currículo adaptado, tá? Eu espero que os créditos do Claude grátis funcionem, e senão eu vou migrar para o meu pago, e aí a gente vai ser um pouco a versão viciado. pobre do meu Teams, né? É a versão vai ser um pouco... pobre do meu Teams. Porque eu uso gratuito justamente para isso, para que ele não venha com vícios, né? Então, senão vai trazer todas as minhas informações. Não faz muito sentido. Vamos lá, deixa eu mudar aqui de tela. Então, rapidamente, como todo mundo está vendo. Tudo bem, gente? Está todo mundo aqui comigo? Sim, a gente está vendo o Notebook LM. Beleza, é isso mesmo. Eu trouxe algumas ferramentas só para a gente rapidamente fazer a diferenciação entre uma e outra, tá? Para quem está mais por fora ou quem está chegando. Esse é o ChatGPT da OpenAI. Foi a pioneira, foi a que lançou e que democratizou, na verdade, o IA para todo mundo. Então, como vocês podem ver do lado esquerdo, a gente tem chat, buscas, bibliotecas, projetos, como eu falei, Codex, que a gente não vai falar aqui, mas é um módulo avançado para desenvolvimento de sistemas, de páginas web e tudo mais. E ela cria imagens e faz investigação. Investigação é o mesmo que pesquisa profunda. Você pode fazer uma pesquisa superficial ou uma pesquisa profunda. Toda vez que a gente falar de pesquisas profundas ou quando a gente falar de aumentar a potência do modelo, a gente vai voltar nisso, a gente consome mais créditos, tá? Os créditos da IA, eles são contados em semanas e horas, tá bom? Então você tem lá, por exemplo... E, Rodrigo, mas o que são esses créditos? Desculpa aí, o que são esses créditos? Os créditos, não dá para explicar o que é token, porque para mim é quase um black box, né? Porque para explicar como ele usa 1 ou 10 tokens é uma coisa que a gente nunca explica. É igual quando você contrata o Lovable. Você faz uma pergunta e ele te consome 100 créditos. Aí você faz um negócio super complexo. Não, você começa fazendo um negócio super complexo e ele consome 10 créditos. Aí você fica todo feliz da vida, você bota mais crédito, você compra 100 créditos. Aí você faz uma pergunta tola, ele consome 90. Então a gente não sabe como é que isso acontece. Mas vamos lá. Os créditos são tokens, tá? É uma equivalência, porque as pessoas não vão entender o que são tokens. Então existe o crédito em horas. Então, à medida que você vai fazendo perguntas e recebendo respostas, ele vai consumindo tokens, tá? Que são processamentos. Ele está processando. Isso é token, tá bom? É uma unidade de medida de inteligência artificial. São tokens.
Só que o que ele faz? Ele converte isso em horas. À medida que você vai usando, ele vai consumindo suas horas. Tá bom? Então você tem, durante um período do dia, você tem 4 horas lá de janela para utilizar. Se você usar mais tokens dentro da mesma janela, você é interrompida. Tá bom? Ele te bloqueia e fala: ó, você consumiu todos os seus tokens da sua janela. Aguarde até 2 da tarde, 3, 4 da tarde, a depender do teu horário, tá bom? Essa é a primeira hora, esse é o primeiro corte que você tem. E aí, o que a gente faz normalmente? A gente está trabalhando de manhã, estourou o token. Beleza, então vou fazer almoço, vou abrir outra ferramenta para consumir token da outra ferramenta. Mas é ruim, né? Quando você leva de uma para outra, você perde contexto, fica meio bagunçado. Mas é uma estratégia, tá? Você sair de uma para outra e você continua usando. Até que você estoura todos os créditos e você vai fazer outra coisa da vida, assistir Netflix ou coisa parecida. E além dos créditos em dias, tem o crédito por semana, tá? Se você é um heavy user, né, um usuário que usa bastante a IA, o ideal é que você tenha um plano pago, obviamente, porque aí os tokens têm um custo inferior e você tem mais ferramentas de controle. Por exemplo, você nivelar, eu vou mostrar, você nivelar a velocidade ou você nivelar o modelo que você está usando. Aí você diminui a quantidade de tokens usados, você usa mais tempo, tá? Então são 2 unidades de medida. Bom, então aqui, o ChatGPT, ele além das pesquisas e pesquisa profunda, ele faz imagens. O Claude é um pouquinho diferente, ele faz conversas, projetos, ele tem uma característica que é o artefato, tá? Rapidamente, o artefato é quando você, ao invés de criar um documento do Word, por exemplo, para você ver o documento do Word fora, ele cria o documento do Word na lateral. E aí você já vê o documento ali antes de você gerar o documento em doc. Você ganha tempo, isso é um artefato. E para quem desenvolve, ele cria uma página. Eu quero criar uma página para a internet, uma página do meu site. Ele cria ali do lado e você vai ali interagindo e vai modificando. Quando você está pronto, aí você gera de fato, você ganha bastante tempo. Isso é chamado artefato, tá bom? Agora, recentemente, o Claude também liberou a versão, a função de design, ou seja, ele é melhor para você fazer desenvolvimento de websites, de páginas de produto, tá bom? Basicamente é isso. E vocês estão vendo, ele não gera imagem, tá? Ele não serve para isso. Gemini, que é do Google, ele é um pouquinho diferente, ele não tem projetos, como vocês estão vendo, tá bom? E eles trouxe agora integrado o Notebook LM, eu já falo sobre ele. Agora, ele é muito interessante para você fazer geração de imagens. É um dos melhores modelos para criação de imagem, tá? Ele cria música também, ele tem o Canvas, né, que é para você fazer apresentações, diagramação. Pesquisa profunda também, lembrando que toda pesquisa profunda gera tokens, consome mais tokens. Aprendizado guiado é um método de estudo, você usa o aprendizado guiado para falar, eu quero aprender inglês, ele vai gerando para você próxima aula, o método que você vai utilizar. Muito interessante, tá? Eu acho que eu já cobri bastante dele aqui. Beleza. Agora, Notebook LM. Notebook LM é uma ferramenta também do Google e ela funciona um pouquinho Rodrigo, diferente. posso te fazer uma pergunta para saber Por se é favor, verdade ou não? por favor. Já me disseram que para consumir menos créditos, né? Toda vez que você faz uma pergunta, o ChatGPT volta lá, e aí não sei se é o ChatGPT ou se são todos, volta lá no início e lê tudo para poder Sim, responder. E sim, isso consome mais créditos porque ele já leu aquele sim, teu histórico todo, sim, daquele chat que você abriu naquela hora. sim. Então, vale a pena realmente, em determinado momento, eu pegar um resumo daquilo dali e abrir um novo chat, que é para ele não ter que ler tudo? Olha, algumas ferramentas já estão fazendo compressão da conversa. Elas já estão arquivando automaticamente. Você está trabalhando nela, num dado momento, ela faz assim: aguarde enquanto eu estou condensando as conversas. Ela já faz isso para você. Ah, Tá? Isso realmente acontecia, especialmente com o Claude. Tá? E as pessoas estavam concluo. reclamando muito de você. Isso é verdade. As pessoas estavam reclamando muito que você não conseguia usar 20 minutos. Tá? Então, agora o Claude, toda hora ele aparece, ó, condensando. Ele faz assim, 95% de compressão. E é ruim também, que depois você não acha mais a mensagem lá, fica um negócio meio complicado. Mas uma outra estratégia, você falou muito bem. E também serve para o que eu falei. Vai acabar meu crédito ou acabou meu crédito. Na verdade, quando está acabando, eu quero assim, quando aparece assim, você já está em 90% da sua janela. O que você faz? Sei lá, eu falo Claudinho. Claudinho,
Peraí, tem alguém com o microfone. Já ativei mudo. Por exemplo, eu estou no Claude e ele está em 90% de ocupação. O que eu falo para ele? O Claudinho, faz um resumo da nossa conversa que eu vou usar em outra plataforma. Aí ele faz um resumo, eu pego gera um arquivo chamado MD, Markdown. Eu pego esse arquivo e faço um upload no ChatGPT. E aí ele começa a conversa a partir dali. Essa é uma estratégia interessante de você não perder contexto, porque se você simplesmente sai de uma conversa e vai para outra, já era. Aí é melhor você ir fazer outra coisa, sim. tá bom? Mas a tua Tá pergunta bom. é muito pertinente. Obrigada. Nada. E aqui, para fechar, Notebook LM. O Notebook LM ele é um pouco diferente, porque ele vai na internet, ele busca informações se você precisar. Mas, quando você coloca seus documentos aqui, ele não usa ele para treino de modelo. Então, está aqui uma plataforma onde você pode usar seus documentos de uma maneira segura. Entre aspas. Tudo é relativo, tá? E falando de empresas de tecnologia. Mas, na teoria, é uma plataforma onde a gente não vai falar dela hoje, mas aqui do lado esquerdo você salva todas as suas fontes, tá? Você pode procurar na web, você pode colocar links, você pode salvar aqui no meio seus arquivos, que ele vem parar do lado esquerdo. Aqui no meio você começa a conversar com esses arquivos e não com a internet, ok? Você vai na internet para buscar as fontes. Aí do lado esquerdo você põe as fontes, são 20 fontes no máximo. E ali no meio, no chat, você começa a conversar e preparar. Olha, eu vou fazer uma apresentação, eu quero do Stars, tal. Você começa a conversar. Não fiz nela não, tá? Mas funciona. Você começa a conversar até que você está satisfeito com aquela apresentação. Olha, eu criei os slides, fiz bullet point, vou falar assim. Beleza. Do lado direito, como vocês podem ver, pode criar um resumo para podcast, em áudio, por exemplo, criar apresentação de slide, fazer um resumo em vídeo, fazer um mapa mental, um relatório, infográfico e uma série de coisas. Tá? É uma ferramenta muitíssimo interessante para quem faz pesquisa. Tá? Óbvio que tem outras ferramentas mais avançadas para pesquisa, mas essa aqui é muito legal, ela é gratuita, né? Tá aí no Google. O Google tem fomentado bastante e ela é bem interessante. Então, vamos embora para o nosso trabalho, para o que a gente combinou de fazer. Todo mundo comigo? Tranquilo? Sim. Sim? Tá na página aqui do Claude. Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar como eu falei, deixa eu seguir aqui meu roteiro para eu não me perder. Tá. A gente vai criar um projeto, tá? Eu não vou em personalização ainda, a gente vai depois. Eu vou em projeto, tá? Porque eu poderia começar com um bate-papo, tá bom? Ok. Vamos fazer uma pergunta. Lembra, perguntas vagas, respostas vagas. Estou me candidatando a uma vaga de CIO. Me ajuda? Isso aqui não está no roteiro, não, mas é só para a gente brincar. Claro, te ajudo. Mas não me ajuda. Porque não é isso que eu precisava. Eu preciso de muito mais coisa. Aí, Ariane, já estou usando o token. Eu estou usando o token para nada. Sim, para Eu estou nada. consumindo crédito para uma pergunta que eu não. Por isso que é muito importante fazer o melhor prompt. E o melhor prompt é sempre a persona, quem é essa pessoa, qual é o contexto, né? Eu sou um headhunter, qual é o contexto? Eu vou avaliar, tal. O que eu quero como produto? Eu quero que você analise currículos, tal, e entregue uma relação de pontos a melhorar, tal. E qual o formato de saída? Em documento do Word, em infográfico, não sei o que lá. Então você tem que usar essa estrutura padrão para que você tenha um uso mais eficiente das plataformas, tá bom? Agora, voltando, a gente vai aqui em projetos, novo projeto. Vou chamar de projeto recolocação. Eu posso descrever o projeto ou não, eu vou criar o projeto sem descrição, que não precisa. Tá? Essa é a tela. No chat GPT a tela é muito parecida, tá? A gente só não vai. A gente pode depois, se sobrar tempo, a gente volta lá para vocês verem, mas a tela é muito parecida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer como é que ele vai agir. Está aqui do lado direito, instruções. Tá? Eu vou fazer uma colinha aqui que eu já tenho pronto. E essas colas que eu estou usando aqui, eu posso compartilhar com vocês no final, tá bom? Não tem nenhum direito autoral, não. Eu compartilho com vocês, vocês vão trocar lá meu nome, a função, aí vocês usam de vocês, e aí podem usar à vontade.
Bom, então eu estou criando aqui, ó. Você é um consultor especializado em recolocação executiva. Aí eu digo, meu nome é Rodrigo, tenho 51, papapá, papapá. Estou buscando reposicionamento como diretor em empresa de médio. Eu fiz uma coisa aqui. Aí eu pedi para ele, sempre responda de forma direta, em português, sem jargão, sem emoji, travessões, e quando analisar documentos, seja honesto sobre pontos fracos. Estou sendo crítico, estou sendo duro, porque isso é muito importante. A pior coisa que tem numa IA é a bajulação. Se você não parametrizar ela, ela é bajuladora. Ela vai te dizer: você tem razão, excelente reflexão, brilhante ideia. É um horror, né? Então você tem. Eu vou mostrar um prompt que eu tenho para vocês, que eu também vou copiar aqui embaixo, que são 7 pontos do que você deve colocar na tua persona para evitar esse tipo de comportamento, tá bom? Então eu disse lá já o Mas que tem ele é. aquela pessoa também, né, que quer ser bajulada, né? Então, Nada contra. não configura a persona do Rodrigo. Esse não quer ser bajulado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vou pegar o primeiro prompt aqui. Ó. Eu já disse o que eu quero e vou falar. Olha. Analise a descrição da vaga abaixo. Identifique 5 requisitos mais críticos que o recrutador vai priorizar e diga qual é o perfil ideal que eles estão buscando. Ok? Vou pegar aqui no meu. Vou pegar a vaga agora. Pronto. Aí eu vou colar aqui embaixo, sem aspas, sem nada, tá, gente? Então, ó, tá vendo? Eu poderia ter copiado a tela do LinkedIn. Foi o que eu fiz. Foi hoje mais cedo. Eu fui lá, eu peguei uma vaga. Vocês sabem, quem me conhece, eu fui CIO, diretor de TI. Ou gerente, diretor de TI, dependendo da empresa. Aqui eu fui numa vaga de coordenador. Teoricamente, é uma vaga inferior na hierarquia, na nomenclatura brasileira, tá bom? Então, de propósito, eu fiz isso. Vamos lá. Então, analise a descrição, como eu já falei, e a coisa. Agora, aqui é um ponto muito importante que vocês, em geral, nas ferramentas pagas, você tem esse controle. Se eu não me engano, só aqui no Claude, na grátis, é que você pode. Acho que no ChatGPT não pode. Mas é o modelo que você está usando, tá? Então, já que a gente está falando de Claude, vamos falar desse cara aqui. Esse modelo aqui, não sei como é que fala, acho que é Reiko 4.5, é o modelo mais rápido. Normalmente é o modelo que eu uso. Esse é o que consome menos tokens. Tá bom? Mas quando você paga o Claude, você tem, além desses modelos, você tem 3 divisões: baixo, médio e alto, tá? Que é a velocidade de processamento. Quanto mais alto, de baixo para cima, quanto mais alto, baixo, médio, alto, mais tokens você usa, tá bom? Então, esse é o que consome menos, Reiko. Mas ainda assim, se eu quiser um processamento estendido, eu marco aqui embaixo. Ele vai parar, vai pensar um pouco mais, vai consumir mais tokens. Mas como eu quero fazer uma coisa super econômica, eu vou usar isso aqui. Mas eu tenho aqui o Sonnet. O Sonnet é que eu uso no dia a dia. Tá? Eu quero fazer um post, eu quero fazer isso aqui. Eu uso o Sonnet. Tá? Eu não uso o Reiko, não. Eu uso o Sonnet. Mas agora eu quero fazer um desenvolvimento de um determinado código lá no Engaja Rede, no aplicativo que a gente usa. O que eu uso? Eu uso o Opus. Tá? Porque ele é melhor para tarefas complexas, como está dito aqui. Tá? E agora, recentemente, tem o Fable, de Fábula, que é o modelo lá que deu problema nos Estados Unidos, que o Trump mandou bloquear, porque esses caras descobriram códigos lá, secretos lá, mas já está liberado de novo para gente. Tá? Já está liberado. E o da OpenAI também. Eles têm um outro modelo equivalente, também foi liberado recentemente. Esse modelo aqui é um dreno, tá? Você usa isso aqui e rapidamente os seus tokens vão embora. Mas é muito legal. Muito legal. Você economiza muito tempo quando você faz coisas complexas. Coisa do dia a dia, não. Coisa do dia a dia, eu já percebi que quando você perde coisinhas muito simples para o Fable, ele gasta mais tempo tentando aprender. Aí você acaba gastando muito tempo, tá? Então vamos ficar aqui no Reiko. Vou dar um enviar e ele vai analisar aquela vaga. Aí ele começa lá. Vou ser direto com você, Rodrigo. Essa vaga não é para você. Vou explicar o porquê. Aí começou, né? Mas vocês vejam, eu não fiz nenhuma personalização. Ele só sabe que eu tenho 51 e tenho um tempo de direção lá. Coordenador, não diretor, pois são 2 ou 3 níveis. Aí começa a explicar. A gente não vai ler aqui, né? Porque não. Um profissional com 8 anos de experiência, aí deve falar,
a realidade para você, com 35, tal, 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 você seria super qualificado e rapidamente entediado. Além de, meu conselho, foque em vaga de diretor. Pronto. Aí ele já falou assim, foge desse amigo, né? Mandou sair dali. Aí eu vou fazer mais uma pergunta para ele. Uma coisa importante ressaltar aqui é que, diferente de ter um bom prompt, é uma coisa. Eu faço uma pergunta com contexto para receber uma resposta mais precisa. Isso é um ponto. Mas o que a gente vai fazer agora é encadeamento de conversa. Isso também é válido e é diferente. Não adianta eu colocar isso tudo dentro de um super prompt que também não vai funcionar. Tá bom? Eu preciso também, em algumas conversas, ter esse tipo de refinamento. Não adianta eu pegar, fazer um mega prompt e jogar lá, porque ele não vai tratar dessa maneira, tá bom? Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Com base no meu perfil, que você conhece, aí na verdade isso aqui está errado, tá? Com base no meu perfil, que está no CV que anexei, que vou anexar, Rodrigo, eu posso te pedir um favor? Você consegue aumentar o zoom da tela para maiores de 50? Obrigada. vê se tá bom assim. Eu já tinha aumentado, vê se tá bom. O que que Tá vocês bom? acham, pessoal? Tá bom? Para mim tá bom. Ou aumento mais? É Beleza. que, Não, tá bom, é tá que, bom. é que minha tela é grande, eu acabo esquecendo disso. Segundo, deixa eu pegar aqui o meu. Olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. Com base do meu perfil que está no CV, em anexo, e nos requisitos que você identificou, faça uma análise honesta de aderência. Use o formato ponto forte, onde meu perfil atende bem, lacunas, onde eu tenho gap, recomendação, devo ou não devo candidatar e por quê. De novo, ela tende a ser positiva, tá? Mas, por um acaso aqui, só para me trair, ela já está sendo mais, vamos dizer, pragmática, para não dizer muito crítica comigo. Você honesto, como você pediu. Pontos fortes. Se você vê impressionante. Ai, começou. Começou a bajulação. É impressionante. 35, orçamentos, blá, 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 blá. Um monte de bobageira. Isso tudo é sólido e diferencia. Lacunas. Aqui tem um ponto fraco. Falta certificação técnica. Você tem um monte de curso velho que não serve de nada. Você não botou data. Teu currículo é muito focado em negócio, pouco em arquitetura. Claro. Nenhuma menção à cibersegurança, às ISO e tal, tudo mais. Disponibilidade geográfica indefinida. Você escreve disponível, mas não deixa claro. Saída recente. Você acabou de sair, sem contexto. Pode gerar dúvida. Pedir demissão? Beleza. Aí ele diz: não candidate. Né? Não se candidate, não é um gap, tal, tal, tal. Aí ele me trouxe aqui. Tá vendo? Como é que já mudou? Foca em posição de diretor, tal, 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 tal. Aí, deixa eu ver aqui, pegar. Fazer uma outra coisa aqui. Vamos continuar. Dado esse diagnóstico, me diga, quais palavras-chave do meu perfil devo destacar para essa vaga? Como devo posicionar minha transição dos cargos nos últimos formulários? E quais perguntas de devo... Tá vendo? Eu estou insistindo que eu quero me candidatar a essa vaga. Ele está dizendo, não vá, não vá nesse caminho. E eu estou insistindo, não, faz isso, vamos embora. Né? Olha lá. Eu estou achando ótimo, porque ele nem precisou usar meus minhas 7 dicas lá. Ariane, tá vendo bem? Tô Você vendo bem, chegou sim. perto, você chegou É, pertinho. Assim. porque eu queria. Eu tô muito É. cega, gente. Será que se eu inverter a cor fica melhor para vocês ou não? Deixa assim. Não, 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 não. Tá bom, não se Não, preocupa, tá, não. tá. Espere, você quer forçar a barra. Minha recomendação foi clara. Não se candidate. Agora você quer saber como se candidatar mesmo assim? Você direto. Se você começa a buscar, começou a dizer, o que vai acontecer na entrevista? Você vai usar a palavra-chave de coordenador, tal, tal, tal. Você está sobrequalificado, você sai do cargo, isso mais. Meu conselho, ao invés de perguntar como vender a vaga errada, responda a si mesmo, qual realmente quer trabalhar? E começa, né? E aí é uma decisão que você tem que tomar, né? Olha, me parece que faz sentido o que ele está dizendo aqui. Eu vou pensar e vou atuar ou não, eu vou mudar. Então, isso aqui é o que a gente pode fazer em termos de contexto de conversa. Você vai enriquecendo, você vai refinando até você obter a tua informação. Agora, eu vou pular essa aqui. Tá. Deixa eu pular essa aqui também. Vou fazer essa aqui. Imagine, ok, entendi que não é para mim.
poderia gerar um CV adaptado a esta vaga? Agora sim. Cherry on the cake. Considere que o CV poderá ser lido em sistemas dos temidos ATS, onde ninguém sabe explicar como os candidatos são selecionados. Né? Dito isso, Todo mundo sabe o que é o sistema ATS? Se alguém não souber, levanta aí a eu mãozinha vou que o lá, Rodrigo explica. vou tentar. ATS, eu não lembro qual é a sigla, Paulo, mas ó. eu não lembro o que significa esse acrônimo, mas ATS é um sistema que as empresas de recrutamento, as empresas em geral, utilizam sistemas de IA, ATS, para fazer leitura de currículo. Tá bom? Applicant Tracking System. Application Não sei Tracking se System, não é isso? Application é. Tracking System, alguma coisa desse tipo. O que ela faz? Ele pega o teu currículo e aí a gente vai ver já já, tem que estar naquele formato, não pode ter emoji, não pode ter indentação. Vocês vão ver como é que ele é mais ou menos. Quem é da LHH aqui sabe disso, porque logo que você entra para a LHH, a primeira coisa que eles fazem, né, é montar um currículo ATS para você. Só que ninguém sabe quem é o cara que está manipulando a IA. Quem assistiu Porta dos Fundos aí vai ver como é que é a IA que está por trás fazendo análise de currículo, né? Mas isso é uma realidade. As empresas estão usando a ATS para fazer análise de currículo e aí não importa quem seja você, não é uma máquina que está fazendo uma análise, tá bom? Então vamos lá. Ok, entendi que não é para mim, mas poderia gerar esta vaga? Aí, interrogação. Considere que o CV poderá ser lido em CBTS, onde ninguém sabe explicar como os candidatos são selecionados. Dito isso, use as palavras-chave. Obrigado. Eu gosto sempre de manter essa educação porque vai que acontece mesmo aquele negócio da Matrix, a gente se protege. Aí, não vai. Não, mas Não sabe, vou fazer isso. Rodrigo, que eu ouvi outro dia numa aula que como é que você quer que a AI seja? Você, no final das contas, está ensinando ou treinando. Então, Sim, cara, sim. ensine ela a ser gentil, né? Ser gentil, Independente se eles vão dominar o mundo ou não, Mas foi né? isso que eu escutei também. Você vai ser gentil para você, não é para ela, né? Porque senão você vai perder essa humanidade, né? Isso é muito legal. Bom, ele Exatamente. não, ele não quer, tá vendo? Olha? Não, não vou fazer isso. Vou explicar por quê. Você está pedindo para eu enganar um sistema de ATS. Isso é fraude. Ele está muito ético. Hoje ele está Tá muito muito ético. ético. Está muito Quem ético. gosta é o Guilherme. Está muito ético, cara. Tem mais um problema, tal, tal, tal. Bom, não ajudou Eu em nada, confesso que né? às vezes eu peço por favor para IA, quando eu quero fazer algum prompt. Não, eu peço sempre, por favor, bom A gente dia. pede também. Deixa eu Ela fala fazer. assim, cara, mas às vezes eu vejo assim, obrigado. Eu Eu falo, elogio, Guilherme. gente, eu dou feedback positivo. Cara, Eu você também dou. arrasou Eu hoje. também dou. Eu falo show. Falo assim, show, ficou lindo. Ó, vou pegar uma vaga aqui. Vou pegar uma outra vaga aqui. Fazer para ver se a gente consegue. Tá, deixa eu voltar para lá. E eu vou, tá vendo? Eu já não vou repetir a pergunta. E esta vaga? Abaixo. O que acha? Essa é uma vaga de CTO. Aí é um pouco mais perto, né? Ó, escrevi errado aqui, mas ele entende. Pronto, o que ele disse? Análise rápida. Opa, olha aí. Melhorou. Aderência de 85 a 90. Essa vaga foi feita pensando em um profissional exatamente. Olha, achei um negócio que eu não tinha visto aqui no LinkedIn. Os 5 requisitos mais críticos, o recrutor vai priorizar. Aí começou lá, pá, começou a falar um monte de coisa. Bonito, bonito, bonito. Ok. A Débora está mencionando no seu CV. Ok. Eu realmente não conheço. Sim, você deve se candidatar, mas com estratégia. Essa vaga é adequada ao seu nível. O recrutador está procurando exatamente diretor de tecnologia. O gap é fintech. Esquece. É o pessoal do preconceito. Se você não é de fintech, ele não te contrata de fintech. Se você não é de mineração, não vai de mineração. Aí, óleo e gás, óleo e gás.
Bom, mas não é bloqueador. Se você conseguir, tá. Beleza. O princípio de escalabilidade, aí calma, como se candidatar? Aí ele disse um monte de coisa. Aí eu vou voltar lá que eu queria, né? Por favor. Aí, Guilherme, por favor, gere. Não, deixa eu Boa. pegar aqui para não. Deixa eu voltar aqui, cadê? Pra gente. Estou fazendo de propósito, que é para a gente voltar, que ele vai, pô, a gente pode economizar tempo com algumas estratégias, né? Poderia gerar um CV da Besta Vaga? Considere o CV, ok, beleza, agora eu vou lá e o obrigado ali. Não pediu por favor, mas vou dar obrigado. Desta vez sim, porém é a vaga certa. Por que é a vaga certa? Deixa eu ler seu CV original. Aí ele, para quem quiser, ele notifica quando estiver pronto, você vai lá tomar um café e volta. Análise de PDF está comprimida. O arquivo está comprimido, o meu, né? Coloquei lá. Deixa-me extrair o conteúdo de forma legível, perfeito. Agora vai gerar um CV otimizado para teste com as palavras-chave críticas dessa vaga de diretor. Vou até me candidatar, hein, gente, depois dela. O Claude é mais lento, né, Rodrigo? É Não essa sensação que eu necessariamente. tenho. Não necessariamente. Eu acho que às vezes o chat GPT é mais lento. É porque quando você faz esse tipo de processamento é mais lento. A gente está indo ler arquivo PDF, não é nativo. Tá? Então ele está Entendi. transformando o protocolo, aí tem realmente uma carga de processamento. Tá vendo? Aqui por trás ele está rodando comandos, tá? Não sei se é em Python aqui, mas ele está rodando comandos por trás, né? Olha, rodando script, ó, gerar CV em forma doc, otimizado para TS, está gerando docx, né? Esse é o tipo de atividade que consome bastante token. Olha lá. Olha o que ele disse. Da próxima vez, a gente não vai falar aqui. Eu acho até porque não tem o token desculpa, não tem o Cowork no Free. Quando você faz tarefas dessas repetitivas, além do no Cloud, além do projeto, você tem um chamado Cowork, tá? Que é exatamente para isso. Você cria lá um Cowork. Todo dia eu mando o currículo para alguém. Aí ele vai, você já automatizando as tarefas ali, tá? A gente não vai entrar nisso agora, não. Beleza, olha lá, ele fez. Baixar como TXT, adicionar o projeto, imprimir PDF, publicar artefato. Peraí, deixa eu ver se aqui. O que mudou? Ele diz o que mudou, aqui estão os ajustes, tal, 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 tal. Tá aqui, ó. Baixar. Estava aqui no mesmo lugar, documentos. Estou abrindo aqui para jogar para vocês. Tchau. Agora ficou pequeno. Para quem não conhece, esse é o formato ATS. Estão vendo? Muito diferente do currículo que a gente gosta de fazer no Canvas, né? Cheio de cores, com foto, com tudo mais. Sim. Esquece esse conceito. Para o ATS é o menos é mais, tá? Então, exatamente assim, ó, põe esse tipo de separação. Tá vendo? Olha. Ó. Esse bullet point é aceito, tá? Mas não adianta você colocar aquele outro aqui, cadê o outro aqui? Esse aqui, ó. Não, números não, mas cadê o. Vou errado. Aqui, ó. Não adianta você botar o coloridinho, tá? Trevo, não sei o que lá. Não adianta. Tá? O que é aceito pela ATS é esse aqui. Já fica essa dica para vocês. Tá? Rodrigo, uma pergunta rapidinha. O Pode fazer. quadradinho é aceito ou não? Não, só as bolinhas. Tá bom. Foi a verdade que me contaram, tá? Lembra do início? Tá. Até hoje essa é a verdade. Amanhã pode ser que a verdade mude. Tudo bem. Que alguém disse que agora não, pode botar o quadradinho. Mas em geral não. Tá vendo? Olha só, assim, não é um currículo que você mande normalmente para um humano, tá? Porque ele é bem voltado para a máquina, tá? E assim,
Vocês já viram isso. Quem já se candidatou em plataforma como GUP, eles usam a ATS para popular, né, para preencher o currículo. E não funciona. Você coloca o currículo lá e depois ele fala assim: ah, carrega o currículo, eu vou preencher. Aí depois você tem que preencher todas as empresas que você trabalhou de novo. Aí para que você faz aquele negócio, né? Porque não funciona. Ou o nosso ATS está mal feito, ou esse sistema realmente não serve de nada. Aí quem ficou muito tempo na mesma empresa tem vantagem. Porque mudando de empresa tem 300 empresas para preencher. Ah, isso é vantagem. Na empresa eu mudei de cargo 4 vezes. Aí eu tenho que fazer descritivo de 4, porque senão como é que você vai explicar que você ficou 30 anos numa empresa só? Tem que explicar depois o negócio. Bom, vamos lá. Bom, a gente foi lá, avaliou uma vaga, vi que é aderente ao meu perfil, 85%, tal, beleza. Aí agora eu vou terminar com o seguinte. Agora gere uma carta de apresentação para essa vaga. Tom executivo, direto, máximo 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, por que essa empresa especificamente? Segundo, o meu diferencial e tal. Tá vendo? Tudo que o pessoal aí. Bom, não sei quem tá vendendo esse serviço aí, desculpa, mas é tudo que o pessoal no LinkedIn tá vendendo todo dia, né? Todo dia a gente recebe uma ligação. Ah, você se candidatou à vaga tal? Ah, eu queria oferecer meu serviço de job de, de recrutamento. Ah, tá bom, teu currículo é excepcional, mas a gente pode fazer pode melhorar para. Eu recebi eu recebi, para vocês saberem, compartilhar com vocês, eu recebi um contato de uma pessoa que se dizia da Amazon, dos Estados Unidos, dizendo que o meu currículo era excepcional para a vaga deles, mas que eu, para entrar, para eu ser escolhido para passar para a próxima etapa, eu tinha que contratar uma pessoa para fazer a análise do meu currículo. Aí eu falei, mas meu currículo foi feito pela Riética, uma multinacional, tal. Ah, sim, mas nós temos um processo diferente. Aí você tem que pagar para o cara analisar teu currículo. Tal. Eu falei, muito obrigado. E ela ficou um mês me insistindo para eu pagar o cara para fazer o meu currículo. Eu falei, não, obrigado. Não é meu momento. Você vê. Bom, aí ele criou aqui, né? Carta apresentação XT, eu falei assim, ok, Guilherme, por favor. E em DocX. Temporido com ele. E gasta token. A carta de apresentação está aqui do lado, tá, gente? Isso é o que a gente chama de artefato, tá? No caso aqui é um TXT, mas poderia ser uma tela. E agora eu consumi um pouquinho mais de tokens para ele baixar esse arquivo para a gente. A carta de apresentação ficou bem simples, tá vendo? Equipe de recrutamento, Green RH, precisar de senhores, tal. Tá lá. Isso é uma coisa importante. Eu tenho percebido que as plataformas de IA, de maneira geral, elas têm errado muito na gramática, tá? Então, quando vocês vão ver, por um acaso aqui não, mas tem errado bastante. Então, quando vocês forem fazer um prompt, já diz, revise a gramática para você pode botar PTBR, por exemplo, tá? Isso tem acontecido Diego, bastante. eu tenho usado, mas eu sempre confiro o que ele escreve, porque de vez em quando ele inventa algumas coisas que eu não fiz, que eu não tenho experiência, que eu não sei, É tá? isso. É Então, isso. assim, eu acho É que é isso. importante todo mundo estar ciente disso. Eu não sei se tem a ver com o meu, estou usando um que veio com o pacote eu uso muito Copilot, né? Que veio com o pacote Uhum. do computador e também uso o Gemini, que vem com o que eu tenho de Google. Mas, cara, mesmo assim eu vejo muito erro. Na verdade, isso está exatamente aqui, ó, na alucinação com confiança. Como ele é probabilístico, ele acha que aquilo faz sentido porque a maior parte das pessoas na tua posição tem É, aquilo. Então, então ele não é é importante. determinístico. Isso é importante. Então, isso vai acontecer, e aí, assim, não dá para dizer que a IA vai substituir você. Você, É, você continua sendo. Vou fazer uma analogia. A IA é aquele jovem aprendiz que entrou na empresa hoje, mas ele leu todas as enciclopédias do mundo. Ele está louco para fazer o trabalho dele. Ele quer te ajudar. Ele é bajulador para caramba, mas faz uma lambança.
Aí você, como é o supervisor dele, você tem que corrigir, falar, meu filho, não é assim, não é por aí, não é assim que você fala com as pessoas. Entendeu? Não é toda hora que você pega celular. Você começa a conversar com ele de outra maneira para ele aprender. É mais ou menos o que a IA generativa é. Tá? Voltando aqui. Obrigado pela tua parte aí. Tudo bem, pessoal? A gente falou bastante de projetos até agora. Tá ok? Bom, voltando. O projeto fica aqui. Tá? Como eu falei, a gente entra no Cloud, a gente vai em projetos. Aí eu quero voltar para o meu projeto de recolocação. Eu venho para cá. E a partir de agora, gente, como eu falei, eu não preciso reescrever tudo. Eu só faço assim, ó, avalia a vaga abaixo. Ponto. Ele já tem uma instrução, ele já tem um contexto de conversa. Tá vendo a diferença? É para isso que serve o projeto. Para que você não perca tempo fazendo a mesma coisa várias vezes. Todo mundo aqui tem vários projetos ao mesmo tempo. Tem o da recolocação, tem o da mudança de casa, tem o do, sei lá, da empresa que eu estou lançando. Você tem múltiplos projetos. Então você separa isso em caixinhas ou quem tem cliente. Você pode ter vários clientes. Você pode ter uma caixinha para cada cliente, porque cada cliente tem uma instrução diferente. Tem uns que você pode falar sim, assado, mais formal, menos formal, tá bom? E aqui do lado direito eu não falei, mas aqui é onde ficam os arquivos. Você pode salvar seus arquivos ali para referência. Por exemplo, é um cliente que eu tenho um contrato que vai durar 1 ano. Então ali eu boto minha minuta de contrato, eu coloco minha proposta, eu coloco tudo ali. Por exemplo, se eu quiser fazer se for um projeto de avaliação de contrato, né? Vai durar 1 ano. Aí eu coloco todos os dados ali e fico ali nesse contexto. Aí chega no ano que vem, eu vou fazer um aditivo, um reajuste. Eu só vou lá pegar meu projeto e falar, opa, 2027, avalie o PCA dos últimos 12 meses e vamos fazer uma minuta propondo. Ou seja, eu não precisei lembrar para o Claude o que eu fiz ano passado. Eu só vou dizer para ele fazer uma nova minuta de contrato. Imagina se eu tivesse que começar agora, abrindo a IA, dizendo, IA, toma aqui meu PDF do contrato da empresa tal, porque eu tenho que achar o contrato da empresa tal, né? O contrato, a proposta, não sei o que lá, faz. Olha o tempo que você perde. Então, essa que é a essência do projeto. Tá bom? Ficou claro, gente? Bom, da mesma forma, todos eles têm esse tipo de configuração, tá? Você clica no seu perfil embaixo e você tem configurações, idiomas, e aí a gente só vai dar uma olhada rápida aqui em configurações. Você pode configurar teu avatar, tua imagem, nome, como ele deveria te chamar, por exemplo, tem gente que gosta de apelido, tem gente que não gosta, como você se descreve no trabalho. Cada ferramenta tem as caixinhas em lugares diferentes, mas no final, como dizia meu professor de eletricidade, de instrumentação, no final, os instrumentos são iguais. Você tem que aprender só como funcionam as coisas. A lógica por trás. A lógica por trás, que não é lógica matemática, é a lógica de. Se o Rodrigo falou de conta e privacidade, cara, então todos têm privacidade. Então o botão é mais ou menos no mesmo lugar, é perfil privacidade, senão vai mudar uma letra, mas é mais ou menos. A gente fica com medo de, eu vou usar uma ferramenta nova, agora lançou o Perplexity. Cara, é a mesma coisa. Você só vai entrar lá e você vai começar a usar. Então lá deve ter uma personalidade, lá deve ter um projeto, lá deve ter. Instrumentação, é tudo igual. Mudou para digital, mas é tudo igual. Tá? Então eu só queria vir nessa parte para fazer isso para vocês. Cobrança é a parte onde vocês veem os planos de vocês. A capacidade. Quando você tá no plano pago, aqui você consegue ver o uso de recursos. Tá? Aqui é importante a gente falar de 2 coisas. Privacidade. Olha aqui, você pode, em todas as ferramentas, tá? Você tem que procurar, porque cada ferramenta, de novo, está num lugar diferente, mas você pode dizer que quer ou não ajudar a melhorar o modelo, tá? E se você permite ou não que use a tua localização, tá? Bom, é a gosto de vocês. Eu não tenho problema algum porque eu não uso dado confidencial, então eu deixo ele usar meus dados, usar modelo, porque não tem problema algum para mim, tá? Eu não uso dados confidenciais dentro de pessoas. Isso aqui é importante, que é gerar memória de histórico de conversas. É aqui que ele guarda o contexto, ele já está marcado. Se você tirar, ele vai perder isso, mas você deixa isso guardado ali para ele manter essa interação contigo. Aqui é uma característica do Claude, tá? Que ele alterna entre modelos. Quando ele entende que uma conversa é complexa, que um assunto é mais complexo, ele automaticamente muda para um modelo superior. Aí você tem que ficar vigilante, tá? Você tem que voltar. Tá? Artefato foi o que eu falei.
Artefato, para gerar o artefato do lado direito, ele consome tokens, porque ele está processando. Então você pode desmarcar se você quiser fazer uso mais leve dele, tá? E aqui, não, acho que é irrelevante para vocês. Mas aqui é mais avançado, é permitir saída de rede. É para ele sai da rede, ele instala pacotes, ele faz umas coisas mais avançadas, mas a gente pode pular hoje isso aqui. E o Cloud Code é a parte de desenvolvimento, tá? Agora, para a gente dar uma acelerada, que a gente já está bem avançado, personalidade, rapidamente. Personalidade, de novo, estou aqui. A personalidade do Claude é aqui, tá bom? Instruções para o Claude. Se eu for no chat GPT, a personalidade é aqui, personalização. Olha como é que é um pouquinho diferente. Ele perde o tom, características, acolhedor, entusiasmo, emoji, não sei o que lá. Aí vem instruções personalizadas, apelido. Aqui foi a outra aula que eu dei, na semana retrasada. Eu botei erro de brincadeira. Tá vendo? Ocupação, mais sobre você, tal. Aí, tá vendo? No chat GPT você dá muito mais informação. No Claude, não. No Claude está aqui, ó, instruções para o Claude. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a minha instrução mágica, que depois eu vou compartilhar com vocês, não precisem se preocupar. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Olha aqui. Olha como é que é a minha instrução para ele. Você não é meu assistente, você é meu conselheiro. Não, essa aqui já é defasada. Eu não digo que ele é inteligente. Eu faço aqui. Você não é meu assistente, você é meu conselheiro. Siga estas regras em todas as respostas. Olha, nunca comece concordando. Sua primeira frase deve ser para desafiar minha suposição, apontar onde estou deixando passar alguma coisa, tenho falha de pensamento. Classifique. Isso, gente, é fundamental. Classifique sua confiança. Fernando, aqui você vai saber exatamente quando ele está blefando. Quando você coloca esse comando, olha, classifique sua confiança. Antes de qualquer afirmação, marque como certo se você tiver evidência forte. Provável, se for uma inferência forte, ou seja, ele está sugerindo algo, mas com uma base. E aí, suposição. Suposição você esquece, porque aí é onde ele jogou coisa que não tem nada contigo. Tá bom? Esse 2 aqui, para mim, é fundamental. 3, elimine frases como ótima pergunta, está absolutamente certo, isso faz sentido, é o excelente reflexão. Bota tudo aqui, para ele parar de fazer esse negócio. Depois, discorde com estrutura. Quando eu estiver errado, diga, eu discordo por esse motivo. Aqui está o que eu faria no seu lugar, o risco da sua abordagem, tal. Depois, dê primeiro uma resposta. Não é aquele método hambúrguer, né, que a gente falava muito lá atrás, né? Notícia boa, notícia ruim, notícia boa na hora do feedback para o funcionário, né? Não é assim. Dá a notícia ruim primeiro. Depois você fala boa. Não é hambúrguer, método hambúrguer, não, tá? Vai direto no ruim, dá pasada logo, depois você volta pro bom. Depois, sem parágrafo de aquecimento, né? São aqueles preâmbulos chatos, né? Existe maneira de ver isso, você perde um tempão lendo o preâmbulo. Não, vai direto. Comece com a coisa mais útil que você pode dizer para mim. É grosseiro, né? É quase grosseiro esse negócio aqui, mas assim, vocês vão ver como isso muda a maneira como ele te responde. Tá? E economiza token também, né? Do jeito que você está colocando aí. Não só isso, é porque assim, ele te responde uma coisa tão grande. Se você está usando aquilo ali, é porque você não quer ler. Aí você vai ler toda vez eles me respondem essas coisas grandes, eu falo, por favor, faça um resumo executivo. É isso, exatamente, porque se é para ler o testamento, você não usa IA, você lê. Lê tudo. Aí ela vai ler, aí você pega o texto. Aí tem uma brincadeira na internet que é o seguinte: a professora pede um trabalho para o aluno. O aluno vai lá no chat GPT, faz um trabalho de 16 páginas, entrega para a professora pega o trabalho de 16 páginas, bota o chat GPT e fala: resuma o trabalho do aluno. Então, a gente está nessa brincadeira, né? Um faz 16 páginas, o outro resume. A gente está nessa brincadeira. Então, não faz sentido ela gerar tanta página para a gente depois resumir. E 7, se eu contestar, não ceda. Mantenha a sua posição, a menos que eu dê informações realmente novas. Mas eu realmente acho não é uma informação nova para mim. Tá? Então, essa é a minha personalidade que está aqui, que eu fiz aqui, que eu posso colocar aqui, e que eu faço aqui também, quando eu vou no chat GPT. Eu coloco aqui, faço a mesma coisa. Tá? Eu garanto que ele não vai ficar falando bobagem para mim.
E, por fim, não menos importante, é o equivalente. Aqui, como eu falei, você pode criar um GEMS. Deixa eu ver aqui. Não tem GEMS no grátis. Por isso que eu estou falando bobagem. Não tem GEMS no grátis. Não tem. Então vamos ficar no Claude, que o grátis ele deixa a gente fazer. Ô, Rodrigo, uma pergunta rápida. Há uma diferença da Nada? segurança dos dados quando você tem o pago e o não pago? Do tipo, o pago tem algum contrato adicional ou cláusula de responsabilidade adicional? Na verdade, tem diferença, mas ninguém sabe a diferença porque ninguém lê aquele contrato. Eu nunca li o contrato. Eu vou Entendi. repetir informação que eu sempre aprendi, o que a gente replica. Por exemplo, quando saiu o ChatGPT, a Microsoft lançou o Copilot. Tá bom? O argumento era exatamente esse. O ChatGPT, os dados são usados para treinar modelo. E o Copilot, como ele é pago, os dados não são usados para treinar modelo. Entendi. Então, lá atrás existia essa diferença. Não posso afirmar para você, categoricamente, que se você pagar o Claude, ele não vai usar o dado para treinar modelo. Sim. Assim como dizem que o ChatGPT é criptografado de ponta a ponta. Mas se Entendi. você for um criminoso, eles vão conseguir abrir teu WhatsApp criptografado. Até pegar a tua tela apagada. Então, vamos achar que é seguro até metade da primeira página. Né? Tá. Então, vamos seguir aquela regra lá da segurança. Se você acha que o dado é confidencial demais, não faça lá. Ou Sim. você anonimize o dado de maneira que não dá para identificar que é você. Tá? Porque também não usar, eu acho que é too much. Então, você pode anonimizar. Tá? Vamos pegar nesse mesmo contexto aqui, só para a gente ganhar tempo, vou fazer o seguinte. A gente tinha duas opções de fazer aqui, deixa eu voltar. Uma habilidade, tá? Eu posso criar com o Claude, tá? Ó, let's Então, create a script Rodrigo, together. Sim. vamos fazer só um resumo aqui do que a gente já viu. Projeto. O que é o projeto? Projeto é quando... Vamos lá. Todo chat, toda a ferramenta de IA generativa, você tem a tela inicial, que são as conversas soltas. Toda vez que você entra nela, você perde o contexto. Você precisa toda hora lembrar o que você está falando. Ela lembra quem é você, ela lembra dos seus assuntos e ela começa a misturar assuntos, ok? Isso é a conversa normal. E é válido para o dia a dia para você fazer consultas. O projeto, ele armazena o teu contexto. Então, para aquelas atividades, aqueles trabalhos onde você sempre precisa repetir o que você fez antes, definir a persona, o contexto, o que pode fazer, o que não pode fazer, como ele deve agir, se é para analisar um currículo, se é para gerar uma carta, você cria projetos porque você não precisa repetir a ação. Como fazer? Você só pede a ação, na verdade. Você diz, analise esta vaga. Gere um currículo para essa vaga. Gere uma carta de apresentação para essa vaga. O projeto funciona assim. Tá bom? E quando você faz isso na conversa avulsa, não. Artefato quando você pede para ele criar, por exemplo, gere um artefato do documento para eu verificar se o design dele está bom. Ele cria uma tela lateral, como se fosse uma amostra. Uma amostra do que você vai ver quando gerar um documento do Word. Tá. Ok? Cobri? E agora a gente está falando de... Vamos falar de skill. Skill. Isso, beleza. Falamos de personalidade. Personalidade é aquilo que eu quero que ele me represente. Como eu quero que ele haja. Ali eu podia dizer, olha, eu sou fulano de tal, trabalhei não sei quanto na empresa. Eu podia falar aspectos da minha saúde. Tá? Que vai que é uma atividade que eu quero fazer em relação à saúde. Eu posso colocar ali também. E ele vai entender. Tá? E agora a gente vai falar de skill. O que é o skill? Diferente de projeto, como eu falei no início, eu posso ter uma conversa solta, mas eu quero invocar, né, uma autoridade naquele assunto. Uma skin. Uma personalidade. Uma skin, uma pele, uma skin. Você vai invocar uma pessoa que tem uma autoridade naquele assunto. Por exemplo, aqui eu tenho 3 opções, só para eu voltar aqui onde eu estava. Eu posso criar junto com ele. Ó, vamos criar uma skill. Vou deixar em inglês. E ele vai começar a me fazer perguntas. Ó,
Ah, está dizendo que não pode. Você está confundindo as ferramentas de planilha comigo. Tá bom, beleza. Então, não vou fazer por aqui, não. Eu vou gerenciar. Eu vou fazer assim, ó. Escreva instruções da skill. Tá vendo? Eu posso colocar aqui, ó, Red Hunter. Red Hunter. Hunter. Red Hunter. Tá vendo? Já relato, não. Aí eu posso fazer uma brincadeira, que é o seguinte: eu posso pegar aqui aquela nossa conversa que estava em projetos. Olha só. Já que você entendeu o que fazemos aqui, poderia criar um prompt para skill no Cloud? Ih, vai. Nossa, mas ele tá chato demais hoje, hein? Só um skill de Red Hunter. Não vai deixar fazer. Viu? Ele não vai deixar. Ele aprendeu com você direitinho. Ele está aprendendo comigo direitinho. E olha que esse aqui eu não usei nada, hein? Bom, mas vocês vão confiar em mim. Eu vou pegar um outro pronto aqui. Existem várias habilidades já prontas que você pode usar, né? Por exemplo, é mais ou menos isso aqui, olha. Para um criador de algoritmos, né? Ele cria algoritmos usando JSON com, bom, aí um monte de informação, olha. Filosofia, a filosofia da criação do algoritmo, tá vendo? Você é uma instrução muito complexa, tá? Deixa eu ver se eu tenho um aqui que seja mais útil para vocês. Rodrigo, a gente consegue fechar em 5 minutinhos para abrir para pergunta? Tem muita gente começando a sair, porque já está ficando tarde. Fechamos agora. Aqui, por exemplo. É sempre pouco tempo, né? Esse aqui, por exemplo, é um skill, tá vendo? Uma habilidade. Direito previdenciário. Atue como advogado previdenciarista, sênior e conselheiro estratégico, não como assistente complacente. Rodrigo exige primeira frase desafiando. Aí ele começou a gerar. Olha, regra de transição. Ele tem que aprender sobre a regra de transição do INSS. Tá vendo? Isso é o skill. Bom, meus amigos. Então a gente Vamos fica assim, abrir para perguntas. Só para a gente fechar. Não, rapidamente. Hoje, o que vocês podem sair daqui fazendo? Criar sua conta no Cloud ou a ferramenta que vocês quiserem, criar um projeto de recolocação, testar uma vaga real. Amanhã, subir o currículo, pedir análise, gerar versões e daqui a uma semana começar a treinar perguntas, aquelas perguntas que a gente faz de entrevista e tudo mais, começar a exercitar mesmo, mas faz como um projeto, que é para você ficar sempre dentro daquele contexto e não perder tempo, porque a gente acaba desanimando, tá? Essa é a minha dica para vocês, para o day after, né? Para vocês depois aproveitarem bastante da plataforma. E aí a frase que está virando frase batida, mas é verdade, a IA não vai substituir você, o profissional que usa a IA é que vai, isso é importante, tá? E esse treinamento como eu falei, é um resumo do treinamento que eu tenho feito em company, e é isso. Passou de uma hora. Obrigada, Rodrigo. Passou de uma hora. Excelente. É muita coisa, legal. né? Bastante coisa. Uma hora foi suado. Vamos lá, gente. Quem tem pergunta aí? Sem perguntas? Paulo. Rodrigo, a minha pergunta é sobre a questão que você começou, logo no começo, você falou da privacidade de dados e tudo mais, né? Mas assim, qual que é o risco de você... Por que tem risco de você compartilhar informações lá, tipo CPF, enfim, essas coisas que são mais sensíveis? Se aquilo, assim, aquilo torna-se público, como é que é isso? Não é que vai se tornar público, é que é o risco de você conseguir identificar a partir de determinadas informações. Imagina o seguinte, um exemplo que eu usei em uma empresa, eles trabalham com petróleo, com prospecção de petróleo, tá? Então, imagine que você coloca plano estratégico de posição de coordenadas de campo de petróleo no ChatGPT ou numa plataforma aberta.
Em algum momento, alguém consegue cruzar essa informação. De novo, a gente está falando da gente nesse universo de dados que é realmente nada. Colocar o nosso currículo, nosso CPF, já que na Uruguaiana, não sei se você é do Rio, na Uruguaiana ou na 25, o cara vende lá o pendrive com a base da Receita. A base da Receita, INSS, o que você quiser. O cara te liga antes do INSS. Então, isso é uma grande bobagem. Mas pensa nesse exemplo que é um pouco mais crítico, e acho que é isso que vale a gente se debruçar. Imagina você bota lá o projeto estratégico de uma plataforma de petróleo, coordenada ali que é estratégica no Golfo, sei lá, lá no Oriente Médio. Cara, isso é super sensível. Imagina que alguém hackeando consegue pegar essa informação. Tá? É essa a essência do negócio. Se é um negócio estratégico para a tua empresa, evite colocar num lugar que ninguém tem absolutamente noção de que está acontecendo por trás. Tá? Quer dizer, a ferramenta não vai compartilhar aquela informação, não, mas uma vez que você colocou lá, você tem o risco de ela ser sempre hackeada. Sempre tem. Houve um hackeamento, houve um problema de vazamento de dados com o ChatGPT, mas foi quando? Lembro. Lembra? Para quem não sabe, a pessoa pegou e compartilhou a conversa. Ela foi lá para compartilhar a conversa. O vazamento foi ali. E não no ChatGPT em si. Ninguém roubou o dado do ChatGPT. Tá? E a segunda pergunta é: como que a ferramenta sabia o nome do filho da Erin? Não era a ferramenta que sabia, é porque ela mantém o mesmo contexto, ela usa sempre o mesmo usuário e ela tem várias conversas com ele. Então ele lembrou que o Matias é o filho dela, tal. Não é que ele não foi para a internet e voltou. Entendi. É que está dentro da memória do computador dela. Dentro da minha memória. Entendi, Karen. Entendi, sim. Agora entendi. Outro dia eu perguntei para ele o que ele acharia, porque eu estava com uma amiga aqui em casa e eu estava brincando no Tinder dela, né? De passar, que eu nunca tive Tinder na minha vida. E aí eu fui e perguntei para o ChatGPT, o que você acha de eu usar o Tinder? Ele, mas você não é casada com o Tommaso Montemurno? Qual é o seu objetivo ao usar o Tinder? Aí eu Tinder tá bom pra satisfação pro Tinder. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Vai tomar conta da tua vida, cara. Não é? Muito bom. Pô, Rodrigo. Ariane podia ter posto, não foi isso que eu te perguntei. Ariane poderia ter posto no ChatGPT, não foi isso que eu te perguntei. O ferramenta é moralista e é ética, hein? Puxa vida, hein? Demais, né? Demais. Ô, Rodrigo. Vai lá, Guilherme. Vou fazer a pergunta rápida aqui. Pô, você parou aquele T5, né? Aquele Spotify que você tinha. Eu comecei falando, antes de começar, eu falei para a família Chanchão, que estava aí com a gente, que eu falei, os meus ouvintes assíduos estão reclamando de mim. Eu vou voltar. Eu estou em mudança, eu estou em fase de mudança, então eu estou bem enrolado, mas eu vou voltar. Vou voltar em breve. Boa. Eu estava gostando. Obrigado mesmo. Voltar que a gente estava gostando. Obrigado mesmo. Vou voltar. Mais alguma pergunta, gente? Vai compartilhar esse material maravilhoso? Eu posso compartilhar com você, sim. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Eu fiz agora, muito rápido aqui, e vou compartilhar com vocês aqui. Vamos responder essa enquete aqui? Vocês conseguem pegar com o... Ou você entra no mente.com e joga esse número, ou com o QR Code. E vamos responder essas perguntinhas aqui. Peraí, tá na primeira? Para o que não? Peraí, você está mudando, né? Foi mudando mesmo. Você está usando qual AI, é isso? A primeira é essa. Tá bom, legal. Não tem opção do... vou usar aqui o ChatGPT. Não tem Copilot, porque eu só ouço gente falar mal do Copilot. Não tem Copilot aqui. O Copilot é muito mais para corporativo do que para pessoa física. Mas o Copilot usa o ChatGPT, não usa, Rodrigo? O Copilot usa na verdade, a API da OpenAI. O motor de busca é o da OpenAI, que é a mesma empresa do ChatGPT. Tá. É isso mesmo.
Aí ele tem que fazer uma outra aula para explicar o API. Ai, gente, isso é difícil. Eu ia trazer isso, mas eu acho que o pessoal ia dormir, eu preferi a gente não vamos passar fazer a direto. segunda Já deu uma hora versão. sem isso, imagina. Bom, então, olha só, mais pessoas aqui utilizando o ChatGPT. É mais democrático. Faz sentido. Vou compartilhar minha experiência com vocês, porque eu tenho usado bastante, até porque, né, eu fui consultora durante muito tempo, agora meio que estou consultora de novo, e assim, o trabalho mudou muito. Então, eu tenho feito muito isso que o Rodrigo falou. Eu começo no ChatGPT, converso com o ChatGPT e tal. Quando chegou a um momento que eu acho que o conteúdo está razoável, eu jogo no Claude, peço para o Claude checar tudo, checar se as fontes são verdadeiras. Outra coisa que eu já recebi de dica, e eu até contei para alguém aqui, toda vez que você for pedir para ele ler um documento, leia 100% do documento, porque como ele adivinha as próximas palavras e tal, por probabilidade, então pode ser que ele comece a ler o seu documento, a contrato de não sei o quê. Aí ele já sabe, um contrato tem isso, 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 não vou ler essa porcaria. E não lê tudo. E aí depois, eu tenho usado agora, o Claude faz apresentações muito boas também, muito executivas, na minha opinião, mas eu também, às vezes, uso o Notebook LM para fazer a apresentação. Coloco tudo aquilo lá e peço para o Notebook LM ou fazer uma apresentação ou fazer um infográfico. Eu gosto também. Está usando muito bem. Está usando todas, né? Está usando muito bem. Só E faltou o você dizer Gemini, que tá quando usando... eu preciso de figura. Você faltou dizer que está usando o Perplexity. O Perplexity eu uso, eu tenho aqui, mas eu uso só para... Não, esse aqui é o Copilot, né? O Perplexity eu tinha, eu tirei. Então ninguém perguntou... Usei algumas vezes, não gostei. Então, o Perplexity, ele não é ideal para IA generativa. Ele é ideal para pesquisas. Então, se você quer fazer pesquisa de mercado, ele é o ideal. Porque ele sempre vai na internet, ele sempre busca informação quente e, melhor, ele traz as referências. Você não precisa perguntar. Ele traz os links de onde ele buscou o dado. Ou seja, ele garante que ele não está blefando. Ele não é uma IA generativa normal. Eu tenho pedido nessas pesquisas que eu estou fazendo, eu peço para eles trazerem a fonte do dado, ser fonte real, e depois eu peço para o Claude checar as fontes do ChatGPT. É isso. Faz bem. Bom, vamos lá para a segunda, gente. Desculpa, com qual periodicidade? Não, periodicidade você usa AI? Toda hora. Não tem aqui um toda hora, né? Eu não consigo anexar a apresentação, tá? Depois já... Eu mando, a gente distribui. Eu te mando e você distribui, tá? Valeu, Rodrigo. Todo mundo está usando diariamente, né? Vamos para o próximo. Para que você usa AI hoje? Podia ter para todas as acima. Exatamente, para todas. Para tudo, para outras coisas também. Uma coisa que eu vi... Receita. Compartilhar aqui uma experiência que eu vi interessante. A gente aqui, acho que a maioria já passou de 50, né? Então, eu entrei numa empresa que eu vejo pessoas mais jovens trabalhando comigo, e o pessoal tem suas tecnologias que às vezes a gente de repente não viu ainda, né? Mas eu estava reparando um professor que está trabalhando do meu lado, a gente estava numa reunião, ele estava com tablet, estava com celular, estava com laptop, aquele aparato na sala de reunião. Eu falei, caramba. E assim, ele lá na reunião, ele anotava as coisas no tablet, aí estou vendo a tela dele, eu curioso, né? Assim, estou vendo aquela tela dele mexendo, e ele não está mexendo, né? Ele ativou, provavelmente era o Copilot na empresa, que estava ali ouvindo a conversa da reunião e dando explicações e fazendo perguntas para ele fazer durante a reunião. Eu estava achando as perguntas meio rebuscadas e tal, eu falei, danadinho, né? Está ali usando e tal. E eu comecei a espiar que tinha realmente uns insights maneiros da reunião, né? Tipo, o cara falava lá, não sei o que lá, de PMO, do Index e tal, e estava dando várias dicas. Eu falei, que legal, gente. Então foi bem inteligente.
Você já descobriu? Era o Copilot mesmo? Cara, na empresa só pode usar o Copilot, né? Ele estava usando o computador da empresa, então Copilot. Ele estava usando o recurso lá de... Não sei se o Rodrigo já viu isso. É no Teams. Dentro do Teams, na empresa, você ativa o Copilot dentro do Teams. Então, ele já transcreve e você já faz perguntas dentro do próprio Teams. Ele abre uma tela de Copilot dentro do Teams. Agora, para quem não tem Copilot, tem uma ferramenta que eu estou testando e eu não gosto dela, mas funciona para isso. É o Notion. Tá? A interface, não sei quem desenhou aquela interface. O cara não sabe nada de arte. É horrorosa. Mas, cara, funciona muito bem. Ela transcreve, ela consegue entender a reunião que você está. Tá? Ela transcreve quase que fielmente. Depois você vai ali na IA dela, você já pergunta, já resume. É muito prático. E transcreve ao vivo, tá, Guilherme? O que você está falando. No meio da reunião, você fala assim, cara, resume os pontos até agora e me diz o que eu tenho que perguntar. Então, esse recurso do Teams já tinha usado nas reuniões, né? Cheguei atrasado, me distraí, dá um resumo aí. Sim. Mas eu vi que ela estava ali ouvindo, era provavelmente pelo Teams mesmo, com o Copilot, e estava jogando na tela algumas perguntas, alguns destaques, né? Sem ele mexer. Ele estava só... Ele estava ouvindo a reunião com o olho na tela e outro no cara apresentando e tal. Eu olhava, aí comecei a olhar também, né? Colando, né? Podia estar conectado. Pergunta o que era, Guilherme. Ele podia estar conectado em vários dispositivos, Guilherme. Ele podia estar conectado em 2 dispositivos. Aí um ele estava com a câmera, ou sei lá, aparecendo, e o outro ele estava só. Ele estava do meu lado. Ele estava do meu lado. Não, eu digo o dispositivo. Eu vendo ali, ele estava com. Então, acho que ele estava capturando o som da conversa, porque ali tinha umas 10 pessoas na sala de reunião, e ele foi. Mas acho que era o próprio Copilot, como o Rodrigo falou, Ari, dentro do Teams. Ele estava usando. Mas isso de fazer pergunta para ele perguntar, de dar dicas de pergunta real time, eu achei sensacional. Você também inteligente, não, né? Mas faz com base no que foi dito até então. Sim, com base no que foi dito. Não, mas é super legal. Porque assim, ele dá umas. Quando você está na transcrição, embaixo ele aparece assim: perguntas prontas. Resuma até agora. Faça action plan, ou faça perguntas. E tem umas meia dúzia ali de pré-prontas. Ou então você faz a tua pergunta. Legal. Mas é assim, eu não acho que vale a pena o custo, tá? Para a pessoa física. Fica muito caro. A gente está precisando tudo ir para uma empresa para testar essas coisas. Fica muito caro a Microsoft. Aí vale a pena vocês testem o Notion. A empresa do Rodrigo, que ele abriu agora, vai crescer tanto que ele vai contratar todo mundo. Finanças, compliance, jurídico, inovação, entendeu? Se Deus quiser. Gente, voltando aqui para a enquete, eu estou assustada que só uma pessoa está usando AI para fazer currículo. Não, é que não dava para... Eu acho que é isso. Não dava para escolher mais de uma. Tinha que ser todos. Tá bom. O todos ia ser 100%. Mas agora eu uso aqui, eu pergunto aqui. Né? Se você usa AI para ajustar o seu CV. Sim, não, ou às vezes. Toda hora, né? Senão, para cada vaga, você tem que pagar um headhunter diferente. Tem alguém aí... Não, mais, 3 que não usam. Então, acredito que... Porque já está empregado. O pessoal já abandonou a gente. Aí ajudou para ver como é que se ajusta um currículo. O pessoal que já e, Rodrigo, depois compartilha. Essa pergunta aí, por exemplo... Como eu faço, ele não atualiza o meu Word. O seu atualiza o Word, já cria o Word, né? Você pede gere em DocX. Eu não faço isso, não. Tem que dizer DocX. Se você falar Word, ele se perde. Entendi. Essa pergunta é boa, é uma provocação. Até pelo aquele última live do Lincoln, né? Que foi uma das estratégias que ele sugeriu, né? Para cada vaga, você faça um currículo diferente, adequa o teu LinkedIn. É isso. Sim. Tem que fazer. Tem que fazer, porque esse currículo padrão você não passa. Eu aprendi no ATS aqui, né? Não, sem chance. Exatamente. E você viu o negócio da palavra-chave? É importante. Eu uso o Copilot, que é o que eu tenho a assinatura do 365, né? E aí, quando eu vou fazer alguma coisa, eu abro o arquivo e dentro da ferramenta falo, olha, reescreve isso aqui da seguinte forma. Ele usa o próprio documento, ele gera dentro do próprio Word. Porque
No caso do Copilot, é o ecossistema Microsoft. Tá? Então está tudo integrado. É o paralelo que você pode fazer com o Google Gemini. O Gemini ele é integrado com as ferramentas do Google. Então ele consegue fazer. Agora o Cloud, ele tem as extensões. Então você ativa lá Cloud para Excel, Cloud para Word, Cloud para não sei o que, você já consegue fazer. Aí você pega o Word e vai fazer igual o Copilot. Ele abre do lado uma tela e você conversa ali dentro do documento. Legal. Mas o tempo que você economiza é fantástico. Eu tive que fazer uma análise aqui de uma holding patrimonial que tinha 8, 9 CNPJs. Eu tinha que entrar em um por um. Cara, eu botei os CNPJs lá e falei para ele gerar uma planilha Excel. Ele pegou todos os 8 CNPJs, gerou uma planilha Excel, ficou tudo ladinho do outro. Rapaz, 20 minutos. Sensacional. 20 minutos. Sensacional, Você precisaria de 3 analistas uma semana para fazer isso, né? Sensacional. Ia ter que ir lá e copiar, né? Ir lá e copiar, botar no Excel, né? Resolveu. Botar no mesmo formato e tudo. Não, pessoal, última perguntinha aqui, ó. Ari, considerando. Outra coisa. Isso que você falou. Ele fez o primeiro e os 8 depois, ele colocou no mesmo formatinho daquele. Só mudou um títulozinho, a corzinha em cima. Cara, super legal. Muito super inteligente. Fácil. Última perguntinha aqui, gente. Considerando a sua última posição ou posição atual, se você tivesse apenas um investimento em AI para fazer nos próximos 12 meses, onde você aplicaria? Automação de processos, você tem outras ferramentas, né? Além da IA, você tem o chamado RPA. Então, não necessariamente você precisa de IA para automatizar, né? Principalmente se for repetitivo. Verdade. O apoio, acho que é engraçado, né? Ninguém votou no atendimento ao cliente, né? Acho que ninguém gosta de IA atendendo o cliente. Ninguém gosta disso. Eu iria no apoio à tomada de decisão, que foi o meu último projeto na Coca, que foi com AI também. Faz muito sentido. Bom, as minhas perguntinhas eram essas, eram curiosidades, gente. Ficamos aqui mó tempão hoje. Queria agradecer a todos pela participação, queria agradecer ao Rodrigo pela aula. Eu vou passar, gente, uma pesquisinha para vocês para eu capturar o que vocês querem ver mais. A programação de julho já está pronta. A próxima, semana que vem, a gente tem a Paula Lavor, que ela vai dar uma aula de posicionamento executivo para a gente. Ela é uma profissional de marketing, de brand. Quem teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente viu como ela se apresentou, que foi completamente diferente de como a gente se apresenta. Ela foi super clara no posicionamento dela, foi enérgica, foi com os olhos brilhando, e aí a gente, na hora, não, você precisa fazer um stars para a gente. A gente demorou um pouco, porque ela conseguiu uma outra posição, foi para Brasília, e aí ela pediu para fazer em julho, então semana que vem a gente tem ela aqui, ela é linda, é uma graça de pessoa. E eu vi semana passada na ESPM que uma formação dessa custa R$3.000. Óbvio que não dura só 1 hora, mas ela vem aqui, dá que nem o Rodrigo fez hoje, né? Dá uma ideia do que é e aí a gente começa a descobrir o mundo. E o que eu acho mais legal é que os profissionais aqui estão abertos a ajudar sempre, então eu tenho certeza que se alguém procurar o Rodrigo, antes dele lançar o cursinho dele lá no Engaja Rede, ele vai ajudar. Depois ele vai cobrar lá no Engaja Rede e a gente vai divulgar. A gente vai ganhar um cartão de milhas. Mas é isso, Rodrigo. Muito obrigada. Muito Eu que agradeço a oportunidade. Compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, até 9h15. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada, hein? Boa noite. Excelente noite, obrigado. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu.